Vamos tentar, então, falar assim de forma mais reduzida, né, um pouco mais rápida, sobre a rotina do exame de refração. Então, acho que para quem está começando é bem interessante estabelecer uma rotina, uma sequência para se fazer o exame de refração. Se a gente for ver a evolução do exame de refração ao longo dos tempos, os princípios são mais ou menos os mesmos. Quer dizer, a gente vai fazer uma refração objetiva, depois uma refração subjetiva, em que a gente vai refinar aquilo que a gente achou na nossa refração. Agora, como tudo em medicina, a refração começa na anamnese. Então, eu realmente insisto com os residentes, os fellows, porque quando vem apresentar um caso, não começam pela anamnese, né? Começam pela refração, pela medida da visão, assim por diante. Então, lembrar que a anamnese, quanto mais você conseguir extrair detalhes da anamnese, mais fácil vai ser o seu raciocínio durante o exame e principalmente na hora da decisão da prescrição. Depois a gente tem que medir a acuidade visual monocular, sem correção, com correção, eventualmente com estenopeico. Lembrar que o estenopeico é para a gente ver se a gente consegue obter uma melhora da acuidade visual com a refração, mesmo que o paciente já esteja usando um óculos, ou seja, que possa haver alguma outra alteração de transparência, envolvendo alterações refracionais, que a gente possa melhorar a visão. Então, fazer uma medida com estenopeico num paciente que tenha uma visão boa com óculos não vai ter efeito nenhum, mesmo se ela for feita sem... Não vai ter utilidade mesmo se ela for feita sem a correção. Depois a gente vai fazer a refração objetiva, ou com a retinoscopia, ou refração automatizada, ou usando até dados de ceratometria, topografia. Depois a gente vai fazer testes subjetivos em que a gente pode refinar esse nosso exame. E, em alguns casos, a gente vai ter que usar a cicloplegia, sem nunca esquecer que vários sintomas de astenopia podem ter relação com a medida, com alterações da motilidade ocular, então a gente precisa fazer uma avaliação da motilidade para relacionar ela com eventuais sintomas, e eu acho que vale a pena incluir no final do nosso exame, na hora da prescrição, uma medida da distância, de preferência nasopupilar. Obviamente, hoje em dia, é mais importante ainda, a gente tem que analisar não só a queixa principal e a duração, mas levar em consideração sempre a idade, a profissão e até atividades de lazer. Lembrar que hoje, não só pela pandemia, mas de uma maneira geral, o uso de telas é extremamente exagerado, que as pessoas passam 8, 10 horas por dia na frente do computador e quando vão ter seus momentos de folga, vão estar usando o celular. Então, a gente tem que ver se o paciente já usava óculos ou não, que tipo de óculos ele usava, se tinha algum problema com o óculos anterior, porque isso nos ajuda no processo todo. Lembrar que, já como foi dito, eu acho que de rotina, eu sempre pergunto se o paciente tem diabetes ou não, se ele tem diabetes, quando foi a sua última glicemia e a sua última hemoglobina glicada, porque isso, se tiver muito alterado, pode alterar o exame, quer dizer, se a glicemia subir muito, o paciente tende a miopizar, se ela descer muito, ele tende a hipermetropizar. Pacientes com hipertensão arterial, pelos motivos que a gente já conhece, doenças reumatológicas, assim por diante. E as medicações em uso, a gente viu que existem várias drogas, principalmente as drogas de uso psiquiátrico, podem interferir na acomodação, na produção de lágrima, e tudo isso é bastante importante. A medida da acuidade visual, como eu disse, é importante, e uma das coisas que eu mais levo em consideração é a relação entre a acuidade visual e a ametropia, ou seja, para cada poder de ametropia, a gente tem uma expectativa de acuidade visual. Então, por exemplo, para 0,25 de miopia, 0,8, para 1,25, 0,23 ou 20,70, porque isso é bastante importante confrontar, quer dizer, quando eu medir a acuidade visual, se eu achei 0,5 e eu achei menos 1,5, provavelmente esse meu exame está errado, ou o paciente te enganou, olhou com outro olho, ou o próprio paciente fez um estenopeico.
E lembrar que a gente não deve usar a escala decimal como 50% de visão, 40% de visão. Existe um outro conceito de eficiência visual, que é esse que vocês têm aqui, e que é um pouco, expressa um pouco melhor a capacidade visual, juntando todas as funções visuais. A acuidade visual a gente vai expressar em metros, ou expressar em pés, ou em decimal. Aí a gente lembra, então, que a acuidade visual vai ser uma fração em que o denominador é a distância em que as letras têm um ângulo visual de 5 minutos, tá? E o numerador é a distância em que foi feito o exame, ou seja, na verdade, a gente vai comparar aquilo que um paciente normal consegue ver a 20 pés ou a 6 metros com aquilo que o paciente está vendo, tá? E é importante a gente saber expressar isso da mesma maneira. Existe, então, o Snellen em metros, em decimal, e aqui o ângulo visual, aquilo da porcentagem de visão, como eu já tinha explicado antes. Então, lembrar que a tabela de Snellen ela não é a tabela ideal, apesar de ser mais utilizada. A diminuição dos optotipos não é uniforme, o número de optotipos por linha é muito variável, e o contraste nem sempre é o contraste ideal. O ideal é a tabela Logmar, em que ela tem o mesmo número de optotipos por linha, a progressão do tamanho dos optotipos é feita com uma progressão logarítmica, a maneira de se ler, a facilidade ou dificuldade de ler os optotipos é parecida entre as linhas, quer dizer que às vezes no Snellen o paciente lê o 20 e 25, mas não lê todas as letras do 20 e 30, por exemplo. Os espaços são proporcionais. Então, a gente vê a comparação entre as tabelas e, normalmente, a gente tem tabelas IDTRS, em que a gente tem também todas as comparações com o Snellen. Então, em termos de trabalho científico, o ideal é a IDTRS, porque a gente pode usar, fazer médias, inclusive, com os logaritmos, tá? A visão de perto tem várias críticas, mas ela é feita com a tabela de Jäger. O importante é estabelecer, usar a tabela na distância para a qual ela foi preconizada. Normalmente a gente usa binocular, mas pode ser feita de forma monocular também. Passando diretamente para a rotina do exame. Então, como eu disse, a primeira fase do exame é a refração objetiva, em que a gente vai tentar já fazer independente da colaboração do paciente, a não ser olhar em direção ao optotipo, não olhar para o retinoscópio, é fazer uma detecção do grau, e depois a gente vai refinar com a parte subjetiva. Na parte objetiva, a gente pode usar o refrator automático também. Recomendo para quem está começando usar mais a retinoscopia e depois usar o refrator para ter uma ideia da eficiência do teu exame ou não, ou para complementar o seu exame. O ideal no futuro, que a minha sugestão é que se use os dois, dependendo do caso. Então, a refração objetiva, classicamente, é feita com o retinoscópio. Então, a gente faz um exame, ele foi padronizado para ser realizado a 6 metros, e ele tem uma precisão relativamente boa. A gente vai detectar a refração nos 2 meridianos, meridiano horizontal, meridiano vertical. É um método prático, barato. Por exemplo, em crianças eu acho extremamente útil. Dá para a gente ver se a criança tem uma metropia elevada, seja positiva ou negativa. Dá para avaliar meios transparentes, e é um método que eu uso de rotina e que acho que é bastante interessante. Então, esse é a retinoscopia. Então, a gente vai examinar, o ideal que se examine o olho direito com o olho direito, esquerdo com o esquerdo, e a gente vai acompanhar o reflexo da imagem que vem do fundo de olho. Quando ela é positiva, a gente vai ter que interpor lentes positivas, como nesse caso. Aqui o meridiano vertical, tá?
e o ideal é checar nos outros meridianos quando a gente vê que esse reflexo não é uniforme. E depois, quando o reflexo é negativo, ele vai no sentido contrário da nossa faixa. Tá? Aqui, bom, eu vou passar adiante, porque senão a gente não vai ter tempo, mas só para lembrar que o exame ele foi padronizado, foi idealizado para ser feito a 6 metros. Então, como a gente vai fazer o exame numa distância menor, a gente tem que colocar uma lente na frente do olho, cuja distância focal corresponda àquela em que o exame vai ser realizado. Então, por exemplo, se a gente com o braço esticado tem uma distância de 75 centímetros, a gente deveria retirar 1,33 grau. Em média, a maioria das pessoas retira 1,5 grau do valor encontrado. Se você fizer um exame mais perto, você vai retirar um pouco mais. Se você fizer um pouco mais afastado, retira um pouquinho menos. Tá? Na refração automatizada, a gente vai ter basicamente um aparelho que usa raios infravermelhos que vão ser refletidos no fundo de olho, detectados e analisados, e aí a gente vai ter uma estimativa da refração objetiva esférica e cilíndrica. Na maioria das vezes não é um exame super preciso, isso para a gente é muito positivo, porque senão a gente seria dispensável, né? Mas ele é bastante rápido, ele muito bom para triagens, mutirões, contra a prova da esquiascopia. Às vezes você faz uma retinoscopia, o paciente não chega na melhor visão, você faz uma refração automática, percebe que o paciente tem um cilindro lá, sei lá, 70, que você não tinha visto, né? Pode fazer também ceratometria, topografia, medir a distância interpupilar, só que ele é impreciso, depende muito da acomodação, ele é mais efetivo em cicloplegia, em pacientes mais velhos, e lembrar que quando existe uma alteração do cristalino ou da córnea, ele vai chutar um valor, e esse valor pode ser absolutamente incompatível com a refração final do paciente. E a refração subjetiva, depois que eu fiz a retinoscopia ou a refração com o refrator automatizado, eu vou usar algumas provas em que eu vou poder refinar essa minha refração e, eventualmente, prescindir de uma cicloplegia. Tá? Então, a gente vai tentar fazer o máximo para não hipocorrigir o hipermétrope, não hipercorrigir o paciente míope, e vou usar alguns testes, então, a miopização ou fogging, em que eu vou miopizar esse paciente, fazendo com que a sua acomodação fique relaxada e o nosso exame fique mais preciso. Eu vou passar mais rápido por conta do tempo, mas a gente vai ter o cilindro cruzado, em que o uso de rotina, ele tem várias funções. O que eu uso de rotina é para detecção do eixo. Uso o teste do verde-vermelho frequentemente em todos os pacientes míopes, para tentar ver se esse paciente está ou não hipercorrigido. E o balanço acomodativo, quando a gente suspeita que esse paciente, além de estar acomodando, possa estar acomodando de maneira diferente nos 2 olhos, e eu sei que eu tenho que terminar minha refração com acomodação igual nos 2 olhos. Tá? Então, o fogging, a gente vai hipermetropizar o paciente, vai retirar esse grau, vai miopizar o paciente, vai retirar esse grau lentamente, relaxando a acomodação. No teste do cilindro cruzado, a gente não vou ter tempo de explicar tudo agora, mas eu uso ele com essa função de deixá-lo no mesmo eixo da refração e aí tentar refinar a pesquisa do eixo dessa maneira que eu estou fazendo aqui. E o balanço acomodativo, em que a gente faz um procedimento aí misto entre um fogging com o balanço acomodativo, em que a gente pode terminar a nossa refração com os 2 olhos teoricamente acomodando na mesma intensidade. Quando a gente perceber que existe uma incompatibilidade entre a acuidade visual e aquilo que o paciente nos contou e a refração que a gente encontrou,
a gente pensa, então, na cicloplegia, e a cicloplegia, então, quando a gente tiver qualquer dúvida, ela é soberana, e a cicloplegia, então, depois da cicloplegia, a gente vai repetir o nosso exame. Então, em crianças, na maioria das vezes a gente usa sempre, a não ser que não haja queixa nenhuma e a visão seja normal, mas sempre que houver qualquer dúvida, pacientes que vão ser submetidos à cirurgia refrativa e com suspeita de espasmo, ela é mandatória. Em crianças, no primeiro exame, desde que haja qualquer alteração da motilidade da visão, também pacientes com astenopia, toda vez que houver uma incompatibilidade ou uma dúvida, a cicloplegia deve ser realizada. Muitas vezes a gente faz um exame pós-cicloplegia, em que a gente vai, a partir do resultado do exame com cicloplegia, fazer um novo exame para refinar o nosso exame. É uma coisa que a gente usa com uma certa frequência, tá? Aqui só para lembrar que a cicloplegia ela é essencial para determinar a refração, mas não é obrigatória para se fazer a prescrição. Tá? A armação de prova, lembrar que nas altas ametropias ela pode ser fundamental, nas anisometropias, quando houver mudança de eixo, também é uma coisa que eu uso com bastante frequência, porque ela ajuda a tirar dúvida nos casos de anisometropia, mudanças de eixo, ajudar o paciente a achar o eixo do astigmatismo. Lembrar, como eu disse no início, que a musculatura extrínseca é bem importante, que seja avaliada principalmente nos casos de queixas de astenopia. Às vezes a gente acha uma refração que não bate com a queixa de astenopia, mas o paciente tem algumas alterações da musculatura extrínseca que podem justificar a queixa. E, por final, eu acho que é obrigação nossa fazer a medida da ADP ou da DNP, é um custo barato, um aparelho simples, rápido, que a maioria das secretárias ou auxiliares pode fazer no mesmo ato em que fazem, por exemplo, a lensometria. Isso ajuda bastante e acho que complementa o nosso exame. Aqui já foi falado do efeito prismático. Então, lembrar que a prescrição final, a gente tem que prescrever ou não prescrever o valor prescrito, vai se basear nas queixas, na acuidade visual, na refração, no estado da motilidade extrínseca, e que a prescrição tem que ser sempre compatível com a queixa e com a acuidade visual. Então, é uma aula extensa, mas deu para dar uma noção geral de como a gente deve proceder, ou pelo menos de estabelecer uma rotina para fazer o nosso exame refracional. Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Bom dia, professor, tudo bem? Está me escutando? Tô escutando. Túlio, o residente de segundo ano. Professor, qual que é o máximo de anisometropia que o senhor prescreve? Depende. Então, por exemplo, se o paciente não tiver visão binocular, você pode prescrever o que ele quiser, o que você quiser. Ele não vai se queixar. Depende da anisometropia, se ela é axial ou de índice. Normalmente, isso não é uma regra. Nas anisometropias axiais, a anisecônia, né, como a gente falou ontem, vai ser menor com óculos do que com a lente de contato. Isso é uma coisa que eu levo em consideração. A outra coisa que eu levo em consideração, se ela for de índice, a tolerância vai ser maior com a lente de contato, porque a anisecônia vai ser menor com a lente. E existem muitos casos que são mistos, né? Inclusive pacientes com astigmatismos, com anisecônias meridionais, inclusive. E sempre que eu fico na dúvida, em vez de arriscar, na maioria das vezes eu coloco esse grau na armação de prova, tento prescrever. Se o paciente se sentir bem, eu prescrevo. Se o paciente não se sentir bem, a gente reduz o grau do pior olho ou do olho não dominante, até que o paciente tolere a correção. Lembrando que no caso do astigmatismo, a gente usa a regra do conoide, em que a gente reduz o astigmatismo, metade dessa redução a gente soma no grau esférico. Então, não existe uma regra,
e eu uso esses critérios para definir, e quando eu tenho dúvida, eu acabo utilizando a armação de prova. E a gente tem surpresas interessantes, quer dizer, que o paciente às vezes tolera mais do que a gente imagina. Obrigado, professor. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Bom, dando sequência, vamos ter a apresentação de um caso clínico de lente de contato. Estão vendo minha tela, professor? Sim. Perfeito. Então, bom dia, meu nome é Túlio, eu sou residente do 2º ano do serviço e vou apresentar o caso clínico da lente de contato de hoje. Bom, a nossa paciente é uma paciente feminina, de 22 anos, estudante, natural e residente em São Paulo. Ela veio para a gente caminhada para uma teste de adaptação de lente de contato. Ela tem uma visão satisfatória com óculos, mas ela desejava tentar uma lente de contato, sem antecedentes pessoais. E de antecedentes oftalmológicos, ela refere uma visão pior no olho esquerdo desde a infância. Sempre usou óculos desde os 5 anos e nunca teve nenhuma cirurgia ou uso de tampão, até nenhum tratamento relacionado com essa diferença de grau entre os olhos, sem antecedentes familiares. No exame oftalmológico, a paciente sem correção tinha uma visão de 20/400 e conta-dedos. Com o óculos em uso, ela ficava 20/20 no olho direito, com menos 3,50 de esférico e menos 2,75 a 180 graus. E no olho esquerdo, ela tinha uma visão limite de 20/80, prescrito óculos de menos 6,75 de esférico e menos 6 de cilindro a 170 graus. Na refradinâmica, ela continuava 20/20 com menos 4 de esférico e 20/60 no olho esquerdo com menos 6,50. A refração estática após o teste de adaptação, ela continuava 20/20 com menos 3,75 e menos 6,50, tendo uma visão de 20/60. Pupila sem alterações, motilidade ocular sem alterações, biomicroscopia conjuntiva clara, córnea transparente, apio de 12 e 11, respectivamente, do direito e do esquerdo, e fundo de olho sem alterações. O pentacam do olho direito, a gente vê, então, astigmatismo regular a favor da regra, com a discreta assimetria inferior, o K1 de 45,4, K2 de 47,1 e o K máximo de 47,6. No pentacam do olho esquerdo, a gente também vê o astigmatismo regular a favor da regra, mas com uma discreta assimetria superior. Ela tinha um K1 de 44,9, K2 de 48,1 e um K máximo de 49,7. Para o primeiro teste de adaptação, por uma questão didática, iniciamos com uma monocurva da Solotic em ambos os olhos, com curva base de 45 e 45,5. No olho direito, então, a gente vê pelo vídeo uma lente centrada, ela tem uma rarefação nesse meridiano horizontal de Pulveil, ele eleva a borda inferior tocando a pálpebra inferior. O olho esquerdo, como era de esperar, uma lente centrada, mas com um toque no meridiano mais plano e eleva bem a borda inferior com um acúmulo importante de flúor. No olho esquerdo, a gente vê que realmente o padrão de acúmulo da flúor segue o pentacam com esse acúmulo inferior e essa rarefação no meridiano horizontal. No segundo teste de lente, a gente optou por apertar um pouquinho mais o olho direito e o olho esquerdo a gente trocou já para uma tórica posterior asférica de 45,5 por 48,5. No olho direito, então, melhorou o padrão, mas ele ainda esboça uma rarefação no meridiano horizontal, ainda mantém o de Pulveil e tem uma discreta elevação da borda inferior. No olho esquerdo, também melhorou o padrão, mas tem um acúmulo central de flúor importante, com captura de bolha, e a periferia também reduzida. No terceiro teste de lente, a gente apertou mais um pouquinho o olho direito, e no olho esquerdo a gente trocou a tórica posterior asférica por uma esférica, com uma curva base de 45 por 48,5. Então, no olho direito, a gente vê que ficou um padrão muito bom, uma lente centrada, uma boa mobilidade, padrão homogêneo de flúor. E já no olho esquerdo, também uma lente centrada, teve uma boa mobilidade, padrão homogêneo de flúor,
tem uma discreta rarefação na transição da meia periferia que a gente vê, e por causa dessa alteração também teve um cilindro induzido na sobrerrefração. Então, olho direito 20/20 com esférico de menos 0,75 na sobre-ref, lembrando que o poder era menos 3, mas no esquerdo surgiu agora um cilindro a 75 graus, antes era de 175 graus. Então, para compensar esse cilindro, a gente mudou a curva base, então a gente apertou um pouquinho mais e também diminuiu o diâmetro. Então, a gente conseguiu, com a sobre-refra de menos 5,50, já passando para a distância vértice, a gente conseguiu uma visão de 20/60, 20/40 nesse olho. A lente final, então, do olho direito foi uma best fit asférica de 46 na curva base, com DK de 90. E no olho esquerdo, uma tórica posterior esférica, 45/48, com diâmetro de 9,4, um DK de 90. Não vou delongar mais aqui, até porque já foi discutido isso na primeira aula, mas a lente de contato tem várias vantagens ópticas, sendo uma melhor acuidade visual, uma redução da anisocônia e uma melhor qualidade e conforto visual. Muito obrigado. Alguém quer comentar? Luiz, quer comentar alguma coisa? Quero sim, bom, é difícil não comentar, né, porque é uma área que eu tenho estudado, né, tórica posterior. Em relação ao olho direito, eu acho assim, uma adaptação assim, bem tranquila, né, você conduziu muito bem ali, conseguiu chegar a uma lente muito boa. No olho esquerdo, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, quando você estava com uma lente tórica posterior, vamos começar mais anterior ainda. Quando eu estava com uma lente esférica, ou mesmo asférica, quando você passa para uma tórica, convém você fazer ela mais plana na primeira curva, né? Então, por quê? Porque como você vai ter duas curvas, você pode usar até uma média, tipo assim, se você está testando uma lente de 45 e você vê que precisa de uma tórica, você pega uma de 44 por 47, não de 45 por 48. É mais certo que vai dar certo, mais certeza, provavelmente tem mais chance de dar certo. Você parece que usou a mesma curva base e a lente ficou apertada, como era de se esperar. Então, a primeira coisa que eu faria nesse caso seria diferente. Eu aplanaria essa lente. Eu ia aplanando ela até eu chegar na melhor performance desse modelo de lente. Se a performance desse modelo de lente não fosse boa, eu passaria para a esférica tórica. Mas a esférica tórica deu certo porque ela tem um diâmetro menor e é como se você tivesse aplanado. Então, foi um resultado parecido, né? Outro detalhe, aí aconteceu o que você colocou e apareceu um astigmatismo contrário ao astigmatismo inicial, né? Isso indica que, além de você corrigir o astigmatismo corneano, você gerou um astigmatismo, né, que acabou aparecendo ao contrário, porque ficou acima da correção. Você corrigiu, provavelmente na córnea posterior não tinha muito astigmatismo, apareceu ao contrário. Se a adaptação está boa, ao invés de você mudar a curva da lente, é melhor mudar o material, né, por um material de índices de refração adequado. Então, a gente tem aí uma calculadora que acho que a maioria das pessoas deve ter, pelo menos ela de forma simplificada, que dá para você fazer esse cálculo. Mas você poderia mudar só o material. Nesse caso, você pensou em algum ajuste da curva, né? Então, deixa eu explicar. Se você tinha uma lente de 45 por 48 e passou por 45 por 48,5, você produziu mais astigmatismo na realidade, entende? Então, aí você deveria, nesse caso, se fosse fazer um ajuste da curva, você teria que fazer menos. Porque o astigmatismo, veja que a córnea inicialmente tinha um astigmatismo negativo a 180, né? O eixo mais plano a 180. Então, como apareceu o eixo mais plano a 90, foi um excesso de correção. Então, você poderia, ao invés de 45 por 48, colocar 45 por 47,5. Era uma hipótese, realmente. Mas se a adaptação estava boa, era melhor escolher um índice de refração menor no material, porque aí ela ficaria com o índice de refração mais próximo da córnea e não induziria esse meio grau. Seria provavelmente uma estratégia melhor, né? Era mais isso. Assim, desculpe até eu falar, porque
realmente é um assunto que realmente eu tenho mexido bastante, tenho trabalhado nisso esses últimos dias. Hoje de manhã, na realidade, eu trabalhei já nesse assunto. Mas é isso aí. É um assunto meio chatinho, né? Mas aí depois, se Ô, tiverem Luiz, alguma dúvida, podem falar. Luiz, né, normalmente as nossas caixas, elas têm um DK30, não é isso? DK30. DK30 ou Tá, então, 60, é por aí. quando você, na maioria das vezes a gente já vai pedir, por exemplo, um DK90, uma XO, a gente já vai estar mudando o índice de refração, né? Se for Como é XO, que você lida com isso? Quer dizer, a gente está mexendo com um material, quando a gente pedir outro, a gente já vai alterar o índice de refração, já vai ter uma indução menor, né? Não sei se a gente tem tempo. Se tiver tempo, eu posso compartilhar aqui o que eu estou fazendo de calculadora. Mas, basicamente, se a gente não tiver tempo, é assim. O índice de refração do DK60 e do DK90 são semelhantes, é em torno de 1,45. E do DK30 é 1,46. São quase iguais. Agora, já o Boston XO tem o índice de refração 1,41. É muito menor e é muito mais próximo da lágrima, então ele vai induzir muito menos astigmatismo. Nesse caso, muito provavelmente, só a troca do material já resolveria. É só pedir o Boston XO nesse caso. O Optimum, ele tem um índice de refração intermediário, em torno de 1,43. Melhoraria, mas não resolveria. Para essa situação, se você não quiser trocar a curva, o material indicado seria o Boston XO. Ô, Túlio, põe para mim o primeiro teste de novo, por favor, só para fazer uma observação. Enquanto o Túlio compartilha, posso fazer uma pergunta? Lógico. Que limite que você usa, Luiz, nesse astigmatismo, para só mudar Põe material? a primeira lente, Túlio, próximo, isso. Põe o filme para rodar um Como pouquinho. é que é, Helena? Eu não entendi. Você falou que sendo esse meio grau, você só mudaria o material, pediria em Boston XO. Sim. Certo? Tem algum certo. limite que você considera para isso? Não, Seria veja, se for um astigmatismo, porque assim, Helena, tem que ver o seguinte também, se você tem um astigmatismo de 1 e diminui para meio, já fica meio só. Mas aí você pode também fazer uma pequena redução do cilindro da lente, né? E aí você pode ajudar. Sei lá, se vocês quiserem, talvez, eu não sei se tem tempo. Se tiver tempo, põe aqui a calculadora, a gente já vê isso aí como é que eu faria. Mas senão a gente deixa para o próximo dia. O que a gente pode fazer, Luiz, se você topar, como a gente vai ter uma aula de fora, a gente pode esperar a aula de fora e quem quiser aguarda um pouquinho, se você puder, a gente compartilha isso. Eu posso sim. O que eu queria, põe para rodar do olho esquerdo, Túlio. Eu fiquei com a impressão aqui, Luiz, vê o que você acha. Túlio, põe para rodar o olho esquerdo de novo. Isso. Do olho esquerdo, do esquerdo. Assim, fiquei com a impressão que quando o paciente pisca, aquele toque quase que desaparece. E não sei, talvez olhando aqui, na hora a gente vê é diferente, mas eu talvez apertasse um pouquinho aqui, talvez até ficasse satisfeito. Se você for analisar estaticamente essa imagem do olho esquerdo, ela não está ruim, não, né? Não está ruim. É uma lente possível. Quando foi caindo a fluorescência, olha, essa aí, se a gente parar agora, se a gente vê, tem aquela imagem típica em Altair. De fato, é uma córnea tórica. Mas não tem dúvida, não tem dúvida. A gente vê melhor com pouca fluorescência. Agora, essa lente aí, veja bem, você poderia fazer o seguinte teste, se a lente está estável. Se a lente estiver estável, eu acho assim, essa lente não criaria grandes problemas. A maior preocupação, às vezes, é quando você tem realmente um aperto muito grande às 3 às 9 horas, que realmente pode causar mais problema, né? Mas eu também acho que é uma lente viável, eu não vejo assim grandes problemas, mas a tórica acabou encaixando melhor, né? Não, lógico. Mas eu estou dizendo assim, não era uma lente que eu talvez logo de cara, eu provavelmente faria um leve aperto para ver como é que ela fica, e às vezes até depois você compara, porque às vezes o que muda também, né, Luiz, é o conforto do paciente. Tem esse problema, né? Conforto realmente costuma ser mais adequado com a tórica também. Tá.
Bom, vamos dar sequência. Agora a gente vai ter um caso clínico de refração e depois um artigo científico, né? Compartilhar a tela. Estão conseguindo ver? Sim. Bom, então, bom dia a todos. Eu sou a Gabriela, sou fellow aqui do setor. Eu vou apresentar o caso clínico de refração. Só um segundo aqui. Só um segundo, travou aqui. Bom, então, o caso de uma paciente de sexo feminino, de 49 anos, cantora. A queixa dela era de baixa acuidade visual para perto com os novos óculos multifocais. Então, essa paciente, ela já era usuária de óculos multifocais e estava bem adaptada. E ela tinha feito novos óculos há 2 meses e não estava conseguindo enxergar bem para perto, principalmente no olho direito. Ela não tinha queixas para longe. E ela também tinha feito óculos monofocais só para perto, com essa mesma prescrição, e estava apresentando uma ótima visão, segundo o que ela falava. De antecedentes pessoais, nada digno de nota, antecedentes oculares também. Então, aqui, a acuidade visual com esses multifocais que ela estava usando. No olho direito foi de 20/20 parcial J5, no olho esquerdo 20/20 J2. O grau desses óculos que ela tinha era de mais 2,75, mais 0,75, com uma adição de mais 1,75 em ambos os olhos. Com os óculos monofocais que ela fez para perto, ela chegava a J1, e na consulta foi refeita a refração, que a gente vê que foi igual à prescrição que a paciente já tinha, e ela chegou a 20/20 parcial, 20/20 e J1 com essa refração. Então, aqui, motilidade ocular sem alterações, biomicroscopia com a conjuntiva clara, córnea transparente, câmara anterior formada, sem reação de câmara, fasca em ambos os olhos, pressão de óculos em ambos os olhos e fundo de olho também sem alterações. Bom, então, considerando essas queixas da paciente, é sempre importante a gente fazer a avaliação da montagem do óculos, né, usando o gabarito. Então, aqui um exemplo de um gabarito com algumas das marcações que a gente usa para conferir. Aqui a região para a conferência da dioptria de longe. Aqui a cruz de montagem, onde a gente posiciona o centro óptico. Aqui 2 marcações que vêm na lente, né, o modelo e a adição para perto. E aqui também a região de conferência da dioptria de perto. Então, aqui um exemplo de um óculos com a montagem correta, né, em que todas as marcações correspondem ali com o gabarito. Aqui também um outro exemplo de uma montagem correta, né, a gente vê a cruz de montagem bem alinhada aqui com o eixo visual do paciente, e também as lentes estão bem centradas. Aqui, só ilustrando uma lente de um multifocal, a gente tem aqui a região do grau de longe, aqui o corredor de visão, que faz a transição para a zona de perto, e aqui também nas laterais a zona marginal, aquela região que gera as distorções nas imagens. Aqui só para ilustrar alguns exemplos de montagem incorreta das lentes. Então, por exemplo, aqui a região de perto foi cortada. Aqui a gente tem uma descentração vertical superior no olho direito e inferior no olho esquerdo. Aqui também uma descentração vertical superior em ambos os olhos. Aqui inferior em ambos os olhos. Aqui uma descentração lateral. E aqui também as 2 lentes estão inclinadas. Então, aqui fazendo a conferência do óculos da paciente com o gabarito, a gente percebe que as 2 lentes estão inclinadas, né? Elas estão descentradas. Aqui no olho esquerdo foi cortado a região de perto e no olho direito também, praticamente toda cortada a região de perto. Então, realmente houve um erro de montagem que justificava, né, a queixa da paciente. Então, a conduta foi redigir uma carta ótica solicitando a revisão e a troca das lentes. E aqui algumas considerações finais. Sempre que a gente estiver em frente a um caso de insatisfação à refração prescrita, o médico sempre tem que se atentar a 3 fatores, né, que podem levar à causa da insatisfação. Então, o primeiro fator é relacionado ao paciente, então é sempre importante que a gente escute e tente entender a queixa do paciente, sem oferecer nenhum tipo de resistência. O segundo está relacionado à ótica, então é sempre importante que o médico faça a aferição dos óculos, né, primeiro do grau, usando o lensômetro, também fazer as marcações para conferir a montagem usando o gabarito. E, por último, fazer uma inspeção das lentes da armação, checar se elas não estão sujas, não estão riscadas. E o terceiro fator relacionado ao oftalmologista. Então, a gente sempre precisa rever a refração do paciente na consulta para tentar descartar a possibilidade de qualquer erro de prescrição. Foi isso, muito obrigada.
Alguém quer fazer algum comentário? Bom, para mim aqui, o que já deixa tudo muito mais suave, muito mais fácil, é o fato da paciente já ter feito também, com a mesma prescrição, um óculos de perto, em que ela tem a visão normal, esperada, com um óculos de perto. Ou seja, que o problema não é refracional. Isso já ajuda a gente a ficar mais tranquilo, mas lembrar que a gente sempre tem que ouvir o paciente. Quando eu peço para o paciente trazer um óculos e eu não estou no consultório, a orientação da secretária é para dizer o grau está correto, não é o óculos que está correto. E se o paciente tiver alguma dúvida, depois de alguns dias, ele marca uma nova consulta para a gente ouvir qual é a queixa, reexaminar e, de preferência, tentar fazer a marcação das lentes, principalmente no caso das multifocais, e às vezes a gente vê que o motivo é bastante óbvio. Então, isso é um caso comum no dia a dia e que é importante a gente saber como lidar e acabar resolvendo sem maiores dificuldades. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer sugerir mais alguma outra coisa? Eu queria comentar, doutor César, parabéns, Gabriela, pela apresentação do caso, o Túlio também apresentou muito bem, a Caroline também deu uma boa aula. Em relação à conferência do óculos, né, igual o senhor falou, né, tendo uma auxiliar, uma secretária para medir a DNP, isso já ajuda bastante. E o médico também sabendo fazer essa conferência com gabarito de multifocal resolve muito dos problemas que a gente tem no dia a dia. Então, é uma coisa que os residentes aí que estão assistindo a gente tentar se atentar, aprender. Eu gosto desse assunto também, fico disponível lá no ambulatório se alguém quiser fazer o passo a passo, mas é uma coisa que dá uma diferença no dia a dia e diminui as dores de cabeça, né, que a gente vai ter. Inclusive, eu trouxe vários gabaritos que eu recebi de uma ótica e deixei lá no ambulatório para quem quiser pegar, tá? Acho que está lá no armário das lentes, tá? Deixei lá de propósito para todo mundo pegar. As lentes têm pequenas diferenças, obviamente, de fabricante para fabricante, mas de uma maneira geral, a gente tem como extrapolar o seu uso. Então, tá ótimo. Vamos passar, então, agora para o artigo. Olá, bom dia. Compartilhou? Sim, está compartilhado. Pode começar. Só botar no modo de apresentação. Olá, bom dia. Eu sou a Márcia, sou colaboradora do Serviço de Contato e eu vou comentar aqui um artigo que foi publicado na revista Contact Lens Anterior Corneal nesse mês de fevereiro desse ano. Esse trabalho ele foi feito e conduzido na Austrália. Então, ele inicia falando um pouco de como seria uma adaptação ideal da lente de contato, que você tem que avaliar a região do limbo, o vault na córnea e o apoio dessa lente na região da conjuntiva vulvar. Ele chama de reservatório líquido, que é o FL, que ele fala bastante durante o trabalho, que seria o espaço de líquido que fica entre a superfície anterior da córnea e a superfície posterior da lente de contato escleral. E que essa espessura ela vai variar conforme o design da lente, a elevação da córnea da esclera, a centralização da lente e o assentamento que vai acontecendo conforme o paciente vai ficando com a lente no olho e a forma como o adaptador faz a sua adaptação de lente. Na prática clínica, existem algumas queixas que são comuns em relação às lentes esclerais,
que elas são, na maioria das vezes, relacionadas ao conforto e à visão. Uma delas é o prolapso de conjuntiva. Existem outras queixas, como o fog que aparece depois do meio-dia, que depois de algumas horas, o excesso de sensação, um rolamento da lente que pode acontecer na região do limbo e um excesso de vedação da lente. Aqui eu tirei aqui de uma foto para mostrar como seria esse prolapso de conjuntiva. Então, ele definiu como uma invaginação do tecido conjuntival para baixo da lente lateral, na região periférica adjacente ao limbo. A causa é incerta, pode ser por pressão, uma força de fluido que é gerada atrás da área de vedação da lente, onde ocorre um espaço que poderia ser uma reserva de líquido. Ela não interfere na performance da lente, não atrapalha na visão, e os efeitos a longo prazo eles são incertos. Pode estar relacionado à vascularização ou à conjuntivalização que poderia acontecer nessa região do limbo. O objetivo do estudo foi investigar a incidência e as características do prolapso conjuntival em indivíduos saudáveis e associar possíveis fatores etiológicos. Então, a espessura desse reservatório de fluido na região límbica, a simetria nasal-clitoral, o afetamento da lente e a compressão da zona de aprendizagem da lente. Participaram 10 adultos saudáveis, 4 mulheres e 6 homens, com idade média de 30 anos. Foram excluídos pacientes que tivessem qualquer anormalidade de córnea, cirurgia prévia, contraindicação ao uso de lente lateral ou uso de medicação tópica. A lente adaptada foi uma lente australiana da marca Capricornia. O desenho chama Irregular Corneal Design, no material Hexafocal B, BK141, espessura central de 300 micras e um diâmetro de 16,5, lente de zona esférica. As lentes elas foram feitas somente no olho, no lado esquerdo, e foram adaptadas 3 lentes diferentes, com espessuras desse reservatório de fluido diferente, que eram classificados através do OCT em 3 medidas. Então, baixo, quando era de 50 a 150 metros de espessura, médio de 300 a 500 e alto de 600 a 800. O paciente, quando ele vinha para fazer o teste, a ordem das lentes era randomizada e a espessura era medida logo após a colocação e depois de 90 minutos, que era o tempo que o paciente ficava e depois essa lente era retirada. O OCT, ele era usado para definir o prolapso da conjuntiva, que seria qualquer aumento da espessura de tecido, medido logo após a colocação da lente e depois de 90 minutos. Desses 10 participantes e das 3 medidas de espessura, foram avaliadas 2 localizações anatômicas, região nasal e região temporal, foram feitas 60 medidas. E o prolapso de conjuntiva ele foi observado 22 vezes. Todos os pacientes eram assintomáticos e esse prolapso melhorava cerca de 20 minutos após a retirada da lente. 80% dos pacientes apresentaram prolapso de conjuntiva em pelo menos uma das espessuras desse reservatório de fluido. 80% dos pacientes que apresentaram prolapso na condição de espessura mais alta também apresentou na média e na baixa. Então, aqui tem uma imagem do OCT. A letra A é a imagem após os 90 minutos e a letra B é a inicial. Então, a linha azul corresponde ao endotélio da córnea e à região posterior da esclera. A linha roxa aqui em cima é a região anterior da córnea e a conjuntiva vulvar. A linha vermelha é a superfície posterior da lente de contato escleral. A linha verde aqui, vertical, é onde está alinhado o esporão escleral, alinhado nas imagens A e B. A linha amarela é a localização do pico de elevação máxima do prolapso da conjuntiva. E a linha laranja seria a localização da máxima compressão abaixo do landing zone, que é a área de atividade.
Então, essa tabela, ela mostra uma relação entre as espessuras, os três tipos de espessura, os três diferentes espessuras das lentes, se o prolapso foi encontrado ou não, a relação com a aterrissagem da lente e a elevação do prolapso conjuntival. Então, ele encontrou que o prolapso ele não apresentou variação significativa entre as três espessuras. No entanto, nas lentes com baixa espessura, foi observada uma presença maior de prolapso nasal do que temporal. Essa uma outra tabela, ele mostra a relação entre a espessura da lente na região do limbo inicial, que é logo após a colocação, a final após os 90 minutos, a aterrissagem da lente e a compressão na região limbar. E a sua relação com a presença ou ausência do prolapso e a relação com a região nasal e temporal. Então, a única diferença que foi estatisticamente significante é que na espessura de baixo reservatório de fluido, ele apresentava um prolapso conjuntival maior na região do lombo inicial e um assentamento maior após 90 minutos. E que o pico de elevação do prolapso conjuntival, ele foi associado a essa magnitude da redução da espessura do reservatório de límbico limbal após 90 minutos. Então, quanto maior o assentamento da lente, maior a elevação do prolapso conjuntival, que é justamente o que mostra aqui nessa imagem, aqui após 90 minutos, em que o pico de elevação ele foi maior, quanto maior o assentamento aqui da lente. Embora o prolapso de conjuntiva ele seja observado frequentemente, ele foi o primeiro estudo que examinou a potencial associação entre características da lente esclerais e o prolapso de conjuntiva. Deve ser considerado que esse resultado ele pode ser diferente, já que os pacientes participantes eram todos com córneas saudáveis, então tem que levar em consideração que pode ter resultados diferentes em córneas alteradas, um desenho de lente diferente, a idade do paciente, porque pessoas mais velhas tendem a ter uma conjuntiva mais fina e menos aderente. Ele cita um estudo antigo em que propôs que uma assimetria ou um vão excessivo limbal, ele poderia gerar uma força de sucção e levar a prolapso de conjuntiva. Mas não foi isso que esse estudo mostrou. Então, o prolapso de conjuntiva, ele é comumente observado em pacientes jovens saudáveis. O pico de elevação conjuntival, ele foi associado nesse estudo com a magnitude da redução da espessura desse reservatório de fluido na região do limbo, não com a simetria da espessura do reservatório, ou a compressão do tecido na região do landing zone. É necessário mais uma pesquisa melhor para avaliar se esse comportamento ele vai se repetir em pacientes com córneas alteradas e avaliar se realmente essa espessura do reservatório de fluido ele vai ter relação com a causa do aparecimento de prolapso conjuntival. E é isso. Obrigada. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Samantha, Rodrigo, Ulisses, Carla, Helena, vocês têm experiência com prolapso? O que vocês fazem? Bom, eu já tive alguns casos de prolapso, pelo que eu tinha lido, eu associei realmente com um excesso de altura sagital no limbo. Confesso que em alguns deles eu mexi e os resultados foram pequenos. Assim, como a princípio não tem uma grande repercussão, é um processo reversível, a não ser que ele cause uma hiperemia muito grande que incomoda os pacientes, muitas vezes a gente vai só acompanhando, mas não tive assim medidas efetivas que eu fiz e resolveu o problema. Vou ver se alguém tem aí alguma outra impressão ou sugestão.
Chefe, eu também. Eu tive poucos pacientes que tiveram prolapso, mas também não interferia muito e eu deixei no mexer, na borda, essas coisas a gente não conseguia resolver e no final eu deixei o paciente ficar bem. Então, é a mesma opinião que eu tenho. Tá. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Também? Uma experiência igual, poucos casos e sem repercussão. Tentei mexer também, diminuindo o bom que você fez, mas também não resolveu muita coisa também. Tá ótimo. Só queria reforçar os colegas que apresentaram os casos, para passar os casos, por favor, para o Marcelo. A gente vai passar isso para o nosso arquivo em Google Drive, que depois todos podem ter acesso. Márcia, se quiser passar também a tua apresentação, o artigo vai estar lá, mas como ele já está esmiuçado, é sempre útil para alguém que queira consultar de forma mais rápida. Bom, a gente já vinha fazendo nas reuniões anteriormente, né, uma apresentação de algum produto de algum fabricante, seja de lente de contato ou de lente oftálmica. A gente vai tentar, então, implementar esse ano de novo, alternando, de preferência, alguma novidade, algum lançamento. Então, a gente vai trazer alguém da área técnica de um determinado fabricante para nos apresentar um produto, um recurso, enfim. Então, esse mês a gente vai... eu convidei a Essilor, então nós vamos ter uma apresentação do André Miller, que é um gerente de treinamentos da Essilor, que vai apresentar um produto que vai ser lançado a partir de agora. No mês que vem, a princípio já está certo também, nós vamos ter a apresentação da Cooper Vision, que vai apresentar a lente mais sight que vai ser lançada. Então, a ideia é trazer, sempre que possível, um fabricante diferente, alternando lente e refração, de preferência com algum lançamento, alguma novidade, para que a gente esteja a par aí do que está acontecendo nesse mercado. Então, Luiz Miller, obrigado por aceitar o convite. Se você quiser compartilhar a sua tela, é só compartilhar. Obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Doutor César, aquela pergunta mais comum nesse período, vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo, sim. A pergunta que a gente mais fez no último ano. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia a todos. Como o doutor César me apresentou, eu sou Luiz Miller, mais conhecido como Miller. Hoje sou o gerente de treinamento da Essilor. Nós temos uma equipe de treinamento composta por 4 integrantes ao todo. Alguns deles estão aqui com a gente. E o Dr. César convidou, vou falar para vocês sobre as novas lentes Varilux Comfort Max. Então, é um lançamento muito importante, dado a importância das lentes Varilux Comfort Max tem para os pacientes, para o mercado óptico como um todo. A gente lembrando um pouquinho da história da lente Varilux Comfort Max, a primeira geração de lentes Varilux foi lançada em 1993. Foi um marco na época, porque nós trouxemos a primeira geração de lentes multifocais que tinha a preocupação da ergonomia do paciente. Foi a primeira lente a trazer a questão do multidesign, onde o design da lente era aprimorado de acordo com a evolução da presbiopia, ou seja, a cada adição nós tínhamos uma curva, um desenho mais adequado para aquele perfil de paciente. Então, foi um grande sucesso em 93, e em 2010 nós fizemos uma atualização desse design, porque quando nós desenvolvemos em 93, nós tínhamos um perfil de presbítera diferente, com necessidade diferente. Em 2010, nós já estávamos na era digital, muitos aparelhos digitais, novas distâncias, novas necessidades, e foi preciso fazer um ajuste na lente Varilux Comfort, que nós trouxemos a Varilux Comfort New Edition. Depois o New Edition saiu, continuou só o nome Varilux Comfort. E em 2015, mais uma evolução, agora no processo fabril. Foi onde nós começamos a ter um crescimento da tecnologia de surfaçagem, onde nós trouxemos a surfaçagem digital, onde a precisão é um grande diferencial nesse processo, mas também nos permitiu aprimorar o design das lentes Varilux Comfort Max. Então, nós trouxemos o Varilux Comfort 360 3.0, onde, quando o paciente optava por essa linha digital, ele ganhava 30% a mais de campos visuais quando comparado com a versão tradicional, além
de incluir a tecnologia de frente de onda, Wave Technology, para trazer mais nitidez e contraste para o paciente. E agora, em 2021, nós estamos trazendo a última geração de lente Varilux Comfort, que é a lente Varilux Comfort Max. É uma geração que vem seguindo todo esse DNA, todo esse aprendizado que nós tivemos nos últimos anos, para manter principalmente a questão de ergonomia para o paciente, para dar conforto postural, que esse é o grande diferencial da lente Varilux Comfort Max. Então, quando a gente fala de desafio, contexto, como é que está hoje a situação quando a gente fala de mercado, da situação dos presbíteros, alguns fatos interessantes, a gente sabe que hoje, de 2 bilhões de presbíteros no mundo, apenas 15% hoje estão corrigidos com lentes multifocais. E quando a gente fala de uso de telas, né, da questão digital, a gente fica hoje em média 5 horas por dia, vou até me corrigir, porque o Dr. César falou há pouco, a gente fica em média 8, 10 horas por dia de frente a uma tela digital, e quando a gente desliga a tela, a gente vai para o celular. Então, a gente fica muito mais tempo diante de telas. E falando do presbítero, quando a gente fala de postura, de conforto, a gente começa a sentir dor no pescoço quando a gente fica, a partir de 8 minutos, quando a gente fica parado numa posição estática. Isso é muito comum para o presbítero, dependendo da lente multifocal que ele esteja usando, é lógico. Ele é obrigado a ficar numa posição onde ele acha um conforto, onde ele acha que aqui o campo está adequado para ele, então ele fica parado, mas ele não pode se movimentar. Então, a partir de 8 minutos, ele começa a ter dor principalmente no pescoço, porque ele é obrigado a ficar naquela postura, ele é limitado a essa questão de movimentação. Então, os presbíteros hoje precisam fazer muitos ajustes posturais, isso é uma questão constante, para se adaptar às lentes. Então, isso, com o tempo, vai gerar desconforto, porque a gente vê a questão de colocar e tirar os óculos constantemente. Alguns presbíteros, como a gente pode ver na imagem, eles têm que ficar mudando a posição da cabeça, fica com o pescoço torto, como a gente comentou. Então, isso impacta no dia a dia dele, causa desconforto visual, causa desconforto postural, impacta na produtividade também desse paciente, porque ele não tem uma lente adequada que está se adaptando às necessidades visuais do dia a dia. Então, como eu falei para vocês, a flexibilidade postural é fundamental para os usuários de lente multifocal. É justamente isso que a gente vem trazer com o Varilux Comfort Max. Então, o que é essa flexibilidade postural que a gente está fazendo? Aqui a gente está fazendo uma analogia com uma viagem de avião. Acredito que todos já devem ter feito, a grande maioria já fizeram uma viagem de avião, e a gente sabe, quando a gente senta, aquele desconforto, principalmente para quem tem uma estatura um pouco maior, você ficar preso entre um banco e outro. Você não tem muito espaço para se movimentar. Legal, quando você entrou, embarcou, que você sentou no avião, está confortável. Mas todos já sentiram que, logo após alguns minutos de viagem, você começa a querer se movimentar. E é essa flexibilidade que a gente não tem com os óculos. Você é forçado a ficar somente naquela posição. Então, a postura, quando a gente fala de flexibilidade postural, é a postura que você escolhe para ficar confortável. Mas também não é só aquela postura que você escolhe para ficar confortável, é a facilidade que você tem de mudar de postura, mantendo o conforto e mantendo principalmente, quando nós falamos de multifocal, a acuidade visual. Não adianta eu poder me movimentar, mas eu perco a acuidade. Eu tenho que ter essa flexibilidade, mas a minha qualidade visual, a minha acuidade visual, ela vai ser mantida. Então, nós pensamos justamente em uma lente que pudesse ampliar essa postura, manter essa flexibilidade postural para os presbíteros. Então, nós estamos trazendo as lentes Varilux Comfort Max, que é a nossa última geração de lentes multifocais ergonômicas, visando o quê? Ao conforto de visão durante todo o dia, para todas as atividades, em todas as distâncias possíveis que o multifocal vai atingir. Mas como isso foi possível, né? Como nós chegamos até aqui? A Essilor, ela tem 5 centros de pesquisas em desenvolvimento pelo mundo. 5% de todo o nosso faturamento é revestido em pesquisa. E uma metodologia que nós usamos de pesquisa em desenvolvimento de designs, nós chamamos de Live Optics. O Live Optics, ela tem 4 etapas. Nós começamos a partir da visão humana, o ciclo, né, de pesquisa começa na visão humana, depois vamos para o cálculo do design, a prototipagem de lente, até os testes com usuários. E para o Varilux Comfort Max, nós temos uma nova forma de pesquisa. Nós introduzimos uma nova tecnologia, que nós chamamos de Avatar. É o modelo Avatar. O Avatar, ele permite refinar o design das lentes antes de chegar nos testes ao vivo. Então, através de um ambiente 3D, esse modelo Avatar, ele simula
toda a necessidade visual, todas as tarefas visuais que o Presvita vai ter com o design específico, que no caso foi o Varilux Comfort Max. Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, que nós já comentamos há pouco, devido hoje, o uso de diferentes dispositivos visuais, novas distâncias, o Presvita tem adotado cada vez mais posturas diferentes para poder se adaptar a essa necessidade. O Avatar ele faz justamente todas essas simulações. Então, ele gera com isso um novo design que vai permitir ao Presvita uma maior flexibilidade postural, ou seja, mais posições confortáveis para que ele enxergue bem aquele ponto de fixação, aquele objeto que ele deseja enxergar. Então, baseado nesse estudo da Live Optics, junto com todas as simulações em 3D do Avatar, nós desenvolvemos a tecnologia, que é o coração das lentes Varilux Comfort Max, que é a tecnologia Flex Optim. Então, ele vai atender essa necessidade postural do usuário. Então, é uma tecnologia que calcula o perfil ideal de progressão da lente, adaptando a prescrição única de cada paciente para ter um equilíbrio entre as zonas de visão da lente. Então, como é que essa tecnologia vai funcionar? Como o design de Varilux Comfort Max vai ser gerado a partir desta tecnologia? A primeira mudança que nós temos aqui na tecnologia é a criação de 15 perfis de visão diferentes. Esses perfis de visão são baseados nos comportamentos visuais dos presbitas míopes, nos presbitas emétropes e nos presbitas hipermétropes. Aqui levamos em consideração convergência, início ideal do campo de progressão, início do campo intermediário e perto. Então, tudo isso é calculado de acordo com o perfil de visão de cada presbita, de cada perfil de presbita. O importante é que não são 15 designs. Tá? O perfil de progressão é a base do cálculo do design. Então, são 15 perfis, mas não são 15 designs. Então, ele vai ser baseado a partir da ametropia e da adição do presbita. E esses perfis, eles são calculados, são escolhidos automaticamente pelo nosso sistema de cálculo. Então, ao prescrever uma lente Varilux Comfort Max, não há necessidade de se preocupar em qual perfil tem que indicar, isso não é necessário. O próprio sistema da Essilor, ele vai analisar qual é a prescrição, se é míope, hipermétrope ou emétrope, e qual é a adição, e vai classificar ele em um desses 15 perfis. Então, ele vai analisar e vai escolher qual é o perfil mais adequado para aquele paciente. Essa é a primeira etapa, selecionar qual é o perfil. Algumas outras lentes, elas parariam aqui, mas a gente continua refinando o design. Então, a segunda etapa é onde a tecnologia Flex Optim entra. Nós vamos analisar a prescrição de cada paciente. Então, aqui nós temos na imagem o que seria o perfil de progressão original. Então, por exemplo, vou usar o Dr. César como exemplo, se o doutor me permitir. Nós dois somos presbitas, nós dois somos hipermétropes e nós dois fomos classificados no mesmo perfil porque nós temos a mesma adição. Então, a princípio, o software vai separar tanto a lente para mim e para o Dr. César com esse perfil de progressão original. Mas nós temos a mesma adição, nós somos hipermétropes, mas nós não temos a mesma dioptria. Então, qual é o segundo passo? A tecnologia Flex Optim, ela vai calcular qual é a progressão ideal de acordo com a metropia de cada um. Então, por exemplo, tá aqui realmente é uma simulação. Eu tenho uma hipermetropia de 0,25. Realmente essa é a minha hipermetropia. 0,25. Então, a tecnologia Flex Optim vai gerar para mim essa curva em amarelo, que para mim é o mais confortável. Ele vai distribuir os campos, vai distribuir a potência da lente para mim, seguindo essa curva de progressão. Mas o Dr. César tem, por exemplo, 1,5 de hipermetropia com o mesmo valor de adição. Então, a tecnologia vai pegar e vai ajustar para o Dr. César essa curva de progressão. Então, ele faz a análise da prescrição, separa em um dos 15 perfis e depois ele vai refinar o design de acordo com cada metropia, com cada variação de dioptria do paciente. Com isso, nós temos milhares de designs possíveis de acordo com cada metropia. Então, ele vai procurar sempre a melhor progressão, a melhor distribuição dos campos de acordo com a metropia de cada paciente. Então, como é que seria um resumo da tecnologia Flex Optim? Primeiro, ela vai calcular o perfil de progressão ideal da lente. Então, ela vai adaptar o design à prescrição de cada usuário.
Então, cada variação de dioptria, nós vamos ter um cálculo para melhorar o design de acordo com essa variação, sempre buscando o quê? O melhor equilíbrio de visão. Assim, a zona de visão útil da lente vai ser ampliada. Quando eu comparo o Varilux Comfort Max com a antiga geração, Varilux Comfort 360, nós ampliamos em 46% a zona útil de visão. O que eu quero falar dessa questão da zona útil de visão quando eu falo de flexibilidade postural? Nós temos ali a imagem em vermelho e laranja. Em vermelho, seria a área útil que eu teria com o Varilux Comfort 360. Então, eu tenho essa flexibilidade postural e eu mantenho a minha acuidade naquela área em vermelho. Com o Varilux Comfort Max, onde o meu design é ajustado de acordo com a minha metropia, nós ampliamos para a área laranja. Ou seja, eu tenho muito mais posições, ou seja, pegar aqui o meu celular, por exemplo, deixa eu me posicionar aqui na tela, eu consigo mexer a minha cabeça em mais posições e mantendo a minha acuidade visual no celular. Ou seja, eu tenho um aumento da minha flexibilidade postural, tendo até 227 posturas a mais do que eu teria com o Varilux Comfort 360. Então, se os pacientes já estavam satisfeitos com o campo visual, com o conforto que eles tinham com a antiga geração Varilux Comfort, agora eles vão ficar muito mais satisfeitos, porque nós temos 227 posturas a mais, ou seja, eu tenho 227 posições diferentes de cabeça que eu posso adotar para observar um determinado objeto e ele vai continuar nítido para mim, tá? Durante todo o dia. Então, o principal ponto, o principal benefício da lente Varilux Comfort Max é o aumento da flexibilidade postural. É ter essa liberdade de se movimentar, de movimentar a cabeça, mantendo a qualidade visual, mantendo a acuidade visual durante todo o dia. Então, nós fizemos também vários testes para analisar essa performance postural, comparando com outras lentes do mercado e até com as nossas lentes também. Então, nós fizemos uma análise dessa performance postural, levando como base os testes feitos com o avatar e os testes também com os usuários. Então, esse gráfico que eu vou mostrar representa o quanto de posturas as lentes Varilux Comfort Max proporcionam. Então, aqui deu a gente reparar que nós vamos ter as lentes Varilux Comfort Max, as lentes Varilux Comfort 360, e 4 lentes de outros fabricantes. E em alguns pontos, principalmente quando a gente fala de visão de longe, a gente repara que alguma lente pode ser superior ao Varilux Comfort Max. Mas posturas para olhar para longe é muito mais fácil, porque o campo para longe, como vocês sabem, é muito mais amplo. Nós temos que trabalhar onde? Intermediário e perto. E quando nós analisamos várias distâncias, várias situações visuais, nós podemos reparar que o Varilux Comfort Max tem esse desempenho consistente, ou seja, é estável, independente da distância, independente do tamanho do objeto, independente da atividade que o usuário esteja praticando, lente Varilux Comfort Max vai dar esse conforto postural para ele. E quando a gente compara com o Varilux Comfort 360, que é a nossa antiga geração, a gente pode ver aqui a diferença. Realmente, nós temos o Varilux Comfort Max tendo uma melhor performance quando a gente olha para longe, mas, quando a gente fala intermediário e perto, o uso de aparelhos digitais, pager, celular, tablet, o Varilux Comfort Max é muito superior. Então, para os pacientes, mais uma vez, que já são usuários de Varilux Comfort 360, ou mesmo da linha tradicional, as lentes Varilux Comfort Max são superiores em amplitude visual, em conforto e qualidade, e principalmente a questão da flexibilidade postural. E como é que vai ficar a família Varilux com a chegada das lentes Varilux Comfort Max? Então, como vocês sabem, a família Varilux ela é dividida em 3 ofertas. Nós temos a linha Varilux Clássica, o Classic, nós temos a linha Varilux Liberty, que é a linha de entrada, e a linha Varilux Comfort. O Varilux Comfort Max ele está substituindo o Varilux Comfort 360, que era a nossa versão digital. Ele também é digital, ele continua sendo feito no processo digital. Nós temos aqui todas as tecnologias disponíveis com a linha Varilux Comfort Max. Flex Optim, como eu falei, é o coração da lente, é a principal tecnologia. Wave Technology também vem para aumentar a acuidade visual quando a gente fala na questão de nitidez e contraste. Blue UV Filter para filtrar a luz azul e as tecnologias de personalização. Então, o Varilux Comfort Max está substituindo as lentes Varilux Comfort 360. Essa substituição já foi feita no mercado, elas já estão disponíveis no mercado. E depois nós temos a linha Varilux Physio 360, que é a terceira e última linha da linha Classic. A nossa linha Premium,
para aquele paciente que quer a melhor performance, continua sendo a linha Varilux Sirius, composta pelo Varilux E pelo Varilux X Sirius. Então, a melhor performance para o paciente, aquele paciente que busca a melhor tecnologia, maior conforto, maior amplitude, permanece sendo linha Varilux E e Varilux X Sirius. E como segunda opção para o paciente, que a gente falou, o segundo par de óculos, são as nossas lentes Varilux Activities, composta pelo Varilux Digitime, Varilux Sport e Varilux Road Palette. Aqui são lentes com performances específicas para uma atividade ou para uma distância específica. Tá? E quais são as marcações, parâmetros, até para a gente conhecer essa nova lente, quando o paciente chegar no consultório, comprei uma nova lente, é uma Varilux. Qual é a lente Varilux? A gente consegue identificar que lente Varilux é essa. Então, qual é a nova marcação? A gente vê aqui na tela as marcações do Varilux Max, o E da Essilor, fechado aqui com parênteses. Reparem que quando é em orma, ou seja, em resina, vai ter uma marcação da Essilor aqui no lado nasal, tá? Fica logo abaixo do microcírculo. Se não tiver nada do lado, o paciente adquiriu uma lente em resina. Se tiver um P do lado, ele adquiriu uma lente em policarbonato. E se tiver o símbolo do pi, ele adquiriu uma lente em Stiles 1.67. Então, a gente consegue identificar qual é o design da lente, que aqui é o Varilux Comfort Max, e qual é o material que esse paciente adquiriu a lente. Nós temos aqui a grade esférica, nós vamos aqui com uma grade bem ampla, pegando aqui da resina, que vai de menos 11 a mais 7, até o Stiles, que vai de menos 14 a mais 10, tá? Com cilindro até 6. E uma grande novidade, que é um destaque que a gente quer dar aqui, é a adição. Então, para aqueles pacientes presbitas iniciantes que procuram vocês, eu queria multifocal, não tem dúvida em questão de uso do multifocal, nós temos agora a adição a partir de 0,75. Tá? É a única lente da nossa gama de multifocal, os Activities também tem, mas quando eu falo de multifocal, Varilux Comfort Max, nós podemos indicar para o paciente com adições a partir de 0,75. Então, nas versões tradicionais, que nós chamamos com a altura de 17, mínimo de 17, as adições vão de 0,75 a 3,5, e nas versões short, ou seja, para aqueles pacientes que querem armações menores, a adição vai de 0,75 até 3. Tá? Isso é importante, mas o grande destaque aqui é a possibilidade de prescrever a partir da adição de 0,75. E, como eu falei anteriormente, as tecnologias que nós temos disponíveis com o Varilux Comfort Max para melhorar o benefício para o paciente, a tecnologia Fluorescence Transition, antirreflexos, Crisal ou OptiFog, e a tecnologia Blue UV Filter, que é a tecnologia de filtro seletivo da luz azul. Ela vai filtrar a luz azul, bloqueando o azul nocivo, o azul violeta nocivo, e deixando passar o azul turquesa, que é benéfico. Caso ele entre em uma loja, o paciente vai a uma loja que tenha o VisiOffice, que é o nosso equipamento de medição, ele pode personalizar a lente, ou seja, ele vai ser tirado medidas da armação no rosto desse paciente para que o design seja ajustado de acordo com a armação e com o centro de rotação ocular dele. Então, nós temos as medidas FIT e iCode. E na conferência, é importante, caso o paciente adquira a lente personalizada, a gente teve até um comentário anterior, quando ele for ao consultório, é importante que a gente olhe o certificado da lente. Toda lente Varilux digital tem um certificado digital. É como se fosse um cartão de crédito, um cartão em PVC. Nesse cartão, nós vamos ter o valor prescrito por vocês e, na linha de baixo, o valor ajustado. Esse valor ajustado ele vai variar por décimos de dioptria. Então, é interessante ter um lensômetro digital para poder pegar essa variação. Por que dessa variação? Justamente pela personalização. Então, às vezes, a armação que o paciente escolheu, ela ficou um pouquinho mais afastada dos olhos ou ficou mais próxima, ela não pode curvar, não tem como inclinar. Então, o software faz essas compensações e transfere para o design. Então, às vezes, um esférico de mais 0,25 ele passa a ser mais 0,28, por exemplo, devido à distância vértice. Então, isso vem no certificado, na linha de baixo, quando a gente conferir no lensômetro. Então, para a gente fechar, o que fica sobre as lentes Varilux Comfort Max, as mensagens finais, é a última geração de lentes progressivas ergonômicas da Essilor. Então, o foco é para maximizar a flexibilidade postural para o conforto de visão durante todo o dia do paciente presbítero. E quando eu comparo as lentes Varilux Comfort Max com a sua última geração, que é a linha Varilux Comfort 360, nós ampliamos até mais 46%
da visão útil, ou seja, da zona de visão útil da lente, com 227 posturas a mais. Encerro aqui, doutor César, se tiver alguma consideração, alguma pergunta, estou à disposição de vocês. Obrigado, Luiz. Excelente a apresentação. Eu tenho uma pergunta aqui no chat. É o Dr. Clóvis. Tudo bem, Clóvis? Você quer que eu transmita a sua pergunta ou você quer fazer a pergunta pessoalmente? Bom, o Clóvis foi colega nosso aqui na escola já há bastante tempo, e ele está perguntando, podemos dizer que a Varilux Comfort Max é dentro da linha de vocês a que mais possibilidades de flexibilidade tem para dar conforto postural nas inúmeras situações do dia a dia? Ela é superior aos demais subtipos, Physio, Series, que acho que você já tinha respondido, né? Quer dizer... Foi justamente na hora da família. O posicionamento e pergunta em relação a valores, como é que ela se situa na faixa dos valores entre as lentes das diversas séries, né? Sim. Realmente, ela, como foi aquela questão que eu falei do posicionamento. O melhor design ainda é o Varilux X. Então, a linha Varilux X é onde nós temos a maior quantidade de tecnologia, a maior quantidade de benefícios para o paciente. Então, o Varilux Comfort, ela fica no posicionamento na linha clássica, então ela fica depois da linha Varilux Liberty. O Varilux Physio ainda é um pouco melhor do que ela, porque além da flexibilidade postural, o Varilux Physio ela tem a questão da visão binocular, que é trabalhar com uma tecnologia que tem na lente. Então, quando a gente fala em equilíbrio, o Varilux Comfort é a lente que tem mais saída para o mercado. Falando na questão comercial, é a que a gente tem a maior procura pelo paciente, pelo equilíbrio da relação custo-benefício. Mas, se o paciente quiser melhor tecnologia, maior conforto, maior amplitude, menos na periferia, ainda é o Varilux E e o Varilux X, principalmente. Em relação a valores, deixa eu consultar aqui a tabela. Rapidamente eu passo para vocês a tabela nova. Deixa eu só dar uma ideia de valores. O Varilux Comfort Max, ele começa a partir de R$ 1.430, mais ou menos. O resina com verniz anti-risco. Com antirreflexo, uma faixa de 1.500, 1.600. Tá, o par, né? O par. Isso já é o preço final para o consumidor. E ele já vem com Blue V Filter? A partir do material policarbonato, em resina ainda não tem. Com o Blue V Filter, fica em 1.900, a primeira oferta. Tá. Ok. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Aproveitem aí o conhecimento do Miller, da área técnica. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Bom, então, agradeço a Isilora, agradeço ao Miller pela exposição. Obrigado a todos pela presença. Não sei se você acha, Luiz, que vale a pena a gente comentar agora sobre a tabela ou deixamos um espaço na próxima reunião sobre a sua... Deixa eu passar a reunião. Tá bom. Então, agradeço a todos, espero que todos tenham aproveitado e daqui a um mês estaremos de volta. Uma boa semana a todos. Obrigado, doutor. Boa semana a todos. Tchau, tchau.